Política na Veia, uma produção Carta Capital, Jornal GGN e fora da política não há salvação. Olá, esse aqui é o Política na Veia, estamos aqui eu, Luiz Nassif e Cláudio Couto, como sempre. Pessoal, como vai? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, Sérgio? Bom dia, boa tarde, boa noite para você também, Nassif. Por que esse otimismo aí de bom dia, boa tarde, aí o mundo pegando fogo, o Trump... Não, é que a gente não sabe que horas as pessoas vão escutar isso aqui, ô Nassif. Não é otimismo, é precaução. Precaução boa. Eu, de qualquer forma, ainda estou vivendo o fim de semana que foi muito auspicioso para mim, né? Todas as circunstâncias que aconteceram, incluindo a derrota do Atlético Mineiro e a vitória do Cruzeiro por 3-0 no Corinthians, que poderia ter sido mais. Então, Poderia. estou dando bom dia a cavalo nesse momento. A gente estava conversando um pouquinho antes sobre os times mineiros, tudo. Quando o Aureliano Chaves foi indicado governador de Minas, lembra que o Geisel assumiu com fama de pé frio, né? Porque assim que ele assumiu, teve o choque do petróleo, tudo. E o Aureliano, indicado governador, ele vai para Poços de Caldas, lá para... Eu tinha montado um jornalzinho, já trabalhava em São Paulo, mas ia final de semana montar um jornalzinho em Poços. Daí nós estávamos entrevistando o Aureliano no Palace Hotel, falaram: governador, só precisa ir na Caldense lá, que tem um jogo lá na Caldense, então tem que ir lá para saudar a torcida, está todo Poços de Caldas na Caldense. Daí, por via das dúvidas, falaram: não, vamos ver como é que está o jogo lá, porque se a Caldense perder, vão chamar ele de pé frio, né? Não, a Caldense está ganhando 1-0, aí está tranquilo, aí ganhando de quem? Do América. Daí leva o Aureliano para o meio do campo lá, e o Chico Formoso, que era o locutor, falou: governador, para que time que o senhor torce em Belo Horizonte? Ele falou: pro América, e o estádio inteirinho, pé frio, pé frio. Mas que imprudente esse sujeito, hein? Ô, Cláudio Couto, obviamente a gente sabe que tem já é parte, assim, vamos dizer assim, da literatura, da psicologia, que, obviamente, maníacos, serial killers e tal, tem uma tendência, né? Vários têm uma tendência de falar das vozes que vêm na mente, né? Agir em nome de uma voz, como se fosse uma entidade extra-corpo, uma coisa que o levasse a fazer isso, um demônio e tal. Agora, foi a primeira vez que eu vi alguém ouvir vozes do tornozelo. Do tornozelo. Deve ser até difícil ouvir, né? A depender da localização do cérebro, a voz vem de lá. Pois é, temos esse momento. Agora, de qualquer forma, advogados desistiram de fazer os embargos de declaração, agora consta que eles vão fazer os embargos infringentes. Eles têm até o dia 3 de dezembro para fazer os embargos, e também, obviamente, sendo advogados de defesa, normalmente vão usar até o último momento para fazer isso. Agora, de qualquer forma, me parece que o Bolsonaro provavelmente não vai sair da carcerais da Polícia Federal. Se for sair, vai direto para um outro lugar, se for o caso também, porque contando aí os prazos e tudo mais, imagino que até o fim do ano, ou antes do recesso judiciário, a prisão definitiva será decretada. Agora, você acha que teremos aí, fora esse grupelho de bolsonaristas na porta da Polícia Federal, já tem ali algumas barraquinhas, um novo acampamento, né? Agora, na Polícia Federal, seria até bom saber quem é que está financiando esses acampamentos ali. Que tipo de reação você acha que teremos pela frente, ou nada acontecerá? Ou seja, acontecerá o que se imagina: ele será preso, haverá um pouco de buchicho e tal, e nada mais. Eu acho que é por aí, viu, Sérgio? Acho que vai ter um muxoxo, né? Mas nem acho que vai ter muito financiamento. Acredito que quem tem um pouco mais de dinheiro agora percebeu que isso aí é botar dinheiro, né, em coisa ruim, né, que não vai dar retorno. Então, eu acho muito pouco provável que essas manifestações sejam de dimensões maiores. A propósito, a gente já tem visto, né, que nos últimos tempos as manifestações bolsonaristas têm reduzido seu tamanho, né, elas têm sido cada vez menores. Ainda tem lá uma certa significação, se a gente considerar as últimas, mas perderam muito daquele ímpeto. E a própria defesa, de certa forma, jogou a toalha aí com relação aos recursos. Claro que ainda pode haver ainda os infringentes, como você bem observou, mas a probabilidade desse negócio ser acatado por algum dos ministros da primeira turma, eu diria que é zero. Não há nenhuma chance de qualquer um desses recursos ser acatado. Então, a gente está muito mais próximo, na realidade, da transformação dessa prisão preventiva do Bolsonaro
numa prisão definitiva para cumprimento de sentença. Assim como de vários outros que estão ali, mas que como ainda interpuseram recurso, então ainda você pode ter, claro, algum tipo de procrastinação desse processo. E pode ter também, né, algum tipo de sanção por conta do que a corte pode vir a perceber como litigância de má-fé. Então acho que até por isso, né, os advogados mais malandros ali preferiram não cutucar a onça com vara curta nesse momento. Mas, duvido que a gente vá ter manifestações de grande dimensão. Sempre tem alguns que vão ali, alguns incautos, a gente até percebeu na semana alguns eventos desse tipo, né, aquela vigília na frente do condomínio do Bolsonaro, que teve até a presença daquele pastor ligado lá à esquerda, que foi lá e acabou sendo agredido, porque chamou atenção para o fato de que Bolsonaro merecia mesmo estar cumprindo pena e até deveria ter cumprimento de pena por outros motivos, como os mortos que ele tem na sua conta durante a pandemia, pela maneira como conduziu toda a questão da pandemia. A gente viu também à frente da Polícia Federal um cidadão que foi lá estourar um espumante para poder comemorar a prisão do Bolsonaro e também acabou sendo agredido por militantes bolsonaristas. Então eles estão evidentemente com os nervos à flor da pele e sempre haverá alguns desses, mas muito sinceramente, serão em número cada vez menor. O que eu acho que é mais importante nesse momento é realmente ver qual vai ser a movimentação da família Bolsonaro, porque as movimentações dos últimos dias têm sugerido que o nome de Flávio Bolsonaro deverá ser o nome oficial da família para a disputa do ano que vem. Se isso de fato vier a acontecer, isso coloca muita areia na engrenagem numa eventual candidatura a Tarcísio. Eu duvido que Tarcísio queira peitar o nome da família Bolsonaro, né, o nome oficial dela. Outros candidatos podem sair, Caiado pode sair, eventualmente Zema, mas se Caiado sai, duvido que Zema saia também. Talvez Ratinho Júnior acabe postulando uma candidatura. São todos esses aí que são, na verdade, governadores já em segundo mandato, que não podem disputar a reeleição e que são desse campo da extrema-direita ou aqueles que se aliam a ela. E aí, para esses, pode ser interessante, né, lançar seu nome à presidência da República, ter alguma possibilidade de aparecer nacionalmente, mas, e para o Caiado, acho que mais até do que para os outros dois, candidatura para o Senado não deve ser uma coisa que esteja muito em consideração, porque o Caiado já foi senador, já foi deputado, já foi agora governador. Acho que não tem muito mais interesse, até pela faixa etária que ele é mais velho que os outros, já tem uma carreira política mais longa, interesse em qualquer outra coisa que não seja tentar uma candidatura presidencial. Claro que isso depende, evidentemente, do seu partido, né, ou da sua federação agora, né, União Brasil, aquela que é liderada pelos 2 amigos do pessoal do Banco Master, né, o Rueda e o Ciro Nogueira. Se essa federação não quiser que ele saia candidato, ou de 2 uma, né, ou ele desiste, o que eu acho pouco provável, ou ele resolve, ir para outra legenda, e aí concorrer por outra legenda. Se eu tivesse que fazer uma aposta hoje, eu apostaria nessa segunda alternativa, no caso da federação se negar até o nome de Caiado. Então eu acho que é mais para aí que a coisa começa a apontar agora, é a definição finalmente de quem serão os nomes do campo da outra direita a disputar a eleição presidencial ano que vem. E eu acho que hoje tudo indica que Flávio Bolsonaro vai ser um desses nomes. A questão é saber quem serão os outros. E eu apostaria que, sendo Flávio, certamente não será Tarcísio. O Bolsonaro foi um sujeito que sempre foi protegido pelas sombras, né? Ele sempre foi das sombras, aí, desde os tempos aí de trabalhar nos porões. O véu de proteção para ele eram as sombras, né? De repente, ele passa a ter uma testemunha permanente, que é a tornozeleira. Eu acho que é por ali que deu o nó nele, a ponto de começar a conversar com a tornozeleira, tentar convencer a tornozeleira que ele era um bom rapaz, né? Mas agora os bolsonaristas, eles vão ter, por exemplo, o sentimento do bolsonarista, né? Que cada vez mais passa a ideia de um sujeito débil, um cara fraco, um cara covarde, medroso. Então, como que pode, digamos, um líder fascista publicamente medroso? Diziam que Mussolini tinha seus medos também, mas disfarçava, né? Então, esse encontro com a realidade é um tombo imenso aí nos bolsonaristas. Isso aí reduz muito, digamos, o campo de atuação dos bolsonaristas, né? São só aqueles aí que até podem pegar o Flávio aí para consolo,
Mas o bolsonarismo, a partir do próprio Bolsonaro, se esvaiu, né? Essas cenas patéticas dele aí, não dá. Um cara que pegava metralhadora e ameaçava, dava tiro, enfrentava o Alexandre de Moraes e depois pedia perdão para o Alexandre de Moraes. Então, digamos, o perfil dele é só aqueles extremamente cegos, que é a minoria radical do bolsonarismo que vai suportar, né? Mas, digamos, esse nó da direita aí, o outro colocou bem aí, o Flávio atrapalhando o Tarcísio. Eu acho que vai chegar um momento em que os próprios. Tem que levar em conta que o Valdemar, as principais lideranças do PL entraram na linha de fogo agora da Operação Colossus aí, do Banco Master. Tem que levar em conta que tem uma atuação da Polícia Federal e do Flávio Dino em cima das falcatruas aí do União Brasil. Então, o jogo não está parado nesse momento. Alguns pontos. Primeiro, a citação sobre o pastor. O impressionante é que os bolsonaristas ali levaram um tempão, né? Alguns minutos para entender o que estava se passando. Também tem um pouco a ver com a cognição dessa gente. Assim. Eles estavam até apoiando, orando, cabeça baixa, e de repente a coisa explode. Alguém ali no meio entende o que estava se passando. Segundo, eu continuo achando que o Tarcísio não será candidato à presidência da República. Eu nesse momento, apostaria minhas fichas nisso. Tem uma eleição quase garantida aqui, reeleição em São Paulo, num ambiente que é muito hostil, embora continue, o pessoal continue falando aí agora, esse campo fica livre do Bolsonaro, vai poder fazer sua própria escolha, tal, como se também não dependesse do apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro, bem ou mal, ainda tem um ativo que é disputável. Segundo, o Flávio pode até ser o candidato, mas a família, né, os filhos têm certo. Isso até tem um componente freudiano, né, Nassif, de pouco. Quem ajudou quem apressou a ida do Bolsonaro para a prisão foram os filhos, né? Primeiro Eduardo e depois o Flávio, em tese para ajudá-lo, mas eu não sei exatamente. Quer dizer, vai-se lá entender as relações familiares e esse interior. Agora, temos um outro ponto aí, Cláudio Couto, que é essa história aí dessa recente rusga entre o governo e o Congresso. Começou primeiro com o Alcolumbre, por conta da indicação do Jorge Messias para o STF, ele queria emplacar o Rodrigo Pacheco. Há também uma reação no Supremo, o próprio Alexandre de Moraes, né, aparentemente ficou chateado. O Alexandre de Moraes andou pedindo vistas aí de alguns processos, por exemplo, da conclusão da operação de venda da eletronuclear para a JIS, né? JF, e aparentemente pode ter relação com isso. Mas depois também veio o Hugo Mota dizendo que está rompendo com o Lindbergh e tal. Aparentemente, o Palácio do Planalto e o Lula chegaram à conclusão que é bom sempre brigar com o Congresso. Mesmo que você tenha uma derrota pontual, no fim das contas você leva. Tem vencido, tem ganhado, né? Os últimos embates têm sido muito favoráveis ao Palácio do Planalto e parece que o Lula decidiu ceder menos a essa chantagem que vem do Congresso. Mas aí colocar o Couto e depois Nassif, o que é que você acha que isso, como é que se rearranja, ou se estamos diante realmente agora de uma relação que será mais difícil, inclusive pensando no ano eleitoral, entre Palácio do Planalto e Congresso? Olha, Sérgio, eu acho que na realidade é uma relação que já era muito difícil, né? Ela já era muito difícil, né? Tenho sempre dito isso por condições estruturais, inclusive, né? Não tem a ver especificamente com esse congresso, com essa composição exatamente agora. Tem a ver com isso também, claro, vou chegar lá. Mas tem a ver com uma mudança institucional que começou lá em 2015, quando as emendas orçamentárias individuais se tornaram de execução impositiva, e que tirou isso muito poder de barganha do poder executivo, o que dava um mecanismo de manter a disciplina. Isso se perdeu ali, né? Primeiro ano do governo Dilma, presidente fraca, o Congresso foi lá, ocupou esse espaço. Aí veio o Bolsonaro, que abdicou de ter uma coalizão, de liderar uma coalizão no legislativo, deixou mais espaço aberto, o Congresso foi lá, ocupou de novo, criou a emenda positiva de bancada, criou a transferência especial, também conhecida como emenda PIX, né, criou também, ou aumentou, melhor dizendo,
o percentual das emendas impositivas individuais de 1,2% do orçamento do ano anterior para 2% e 0,8% no orçamento é muita coisa, ainda por cima um orçamento que é muito engessado, né, porque você tem muita transferência obrigatória, muito gasto já vinculado e você não tem muito para onde correr, então esse 0,8% é muita coisa, tanto que pulou para mais de 50 bi o controle orçamentário do Congresso sobre emendas, a gente teve o orçamento secreto, enfim, tudo isso foi empoderando o Congresso, o que tira do presidente poder. E aí ele fica mais vulnerável a esse tipo de chantagem. Mais ainda num caso como agora, em que a gente tem um presidente de esquerda, um Congresso majoritariamente de direita. E bem de direita, diga-se de passagem. Ainda por cima com aquele núcleo de extrema direita lá de uns cento e poucos deputados, alguma coisa por volta de 20% da Câmara e mais um número um pouquinho similar, um pouquinho menor do que isso, talvez o Senado, pelo menos hoje, né, que cria também muita dificuldade. E os presidentes das duas casas legislativas se tornaram figuras centrais. A questão é que o Hugo Mota é débil, né? Eu até tenho chamado ele de Hugo Mota o débil, porque é tão fraco, fraco de personalidade, fraco de capacidade de liderança, fraco de ideia, né? Fraco do ponto de vista de não ter firmeza nas posições que toma, né? De ser suscetível à pressão, que, na realidade, mais atrapalha do que qualquer outra coisa o funcionamento da própria casa que preside, né. Fez essa lambança que foi a indicação do Derrite para ser relator do PL das facções criminosas, né, ou seja, jogou um jogo que não cabe a um presidente de poder, né, foi totalmente faccioso nessa história e claro que prejudicou o andamento da coisa e levou as críticas que tinha que levar. Dessa vez o Lindenberg Farias, ele deu uma entrevista muito interessante, porque ele aponta o seguinte, ele falou: "Olha, não adianta, o cara aprontar tudo que apronta e achar que a gente simplesmente vai dizer: 'Ok, pode seguir em frente'. Isso obriga a um posicionamento político, a fazer críticas, né, e isso aqui é um jogo de adultos, não é um jogo, na realidade, para moleques, né, falta maturidade ao Hugo Mota, né, não é um clube de amigos a Câmara". E acho que ele tem toda a razão nessa crítica, né, acho que ele, em outros momentos, pode ter falado besteira, mas dessa vez ele está coberto de razão, está coberto de razão, né. O Hugo Mota, na verdade, é um moleque, e é um moleque fraco. E o Alcolumbre, esse aí se acha dono do país. E ela se acha dono do país ao ponto de dizer o seguinte: "Olha, é o meu candidato que vai ser indicado ao Supremo, e não o do presidente, embora seja prerrogativa dele indicar". E ficou com essa ideia de impor. Agora, a gente também tem que reconhecer um fato: é da competência do Senado aprovar ou não esse nome, não é um nome de aprovação obrigatória, porque o presidente indicou. E pode haver um preço. Agora, o custo político disso também não é pequeno. Não é à toa que desde do início da República Velha, ainda com Floriano Peixoto no século XIX, nunca mais houve um único caso de um indicado pelo presidente da República ao Supremo que não tenha sido aprovado. Não quer dizer que seja obrigatório, se fosse obrigatório, não precisava passar pelo Senado, diga-se de passagem. Se tem que passar pelo Senado, tem que passar pela CCJ e depois tem que ser votado em plenário, é porque o Senado pode, a rigor, recusar. Pode acontecer. Agora, não imaginemos que isso é uma coisa sem custos políticos, né, sem consequências, né. Espero que o Alcolumbre recobre um pouco da responsabilidade e do bom senso até o dia dessa coisa entrar em cena, né, porque é, na verdade, declarar guerra ao governo. E mais, já está claro também que o Lula, se porventura o Messias vier a ser rejeitado, ele não vai indicar o Pacheco por causa disso. Muito pelo contrário, né? Porque se faz isso, aí mostra que é suscetível à chantagem. Vai indicar um outro nome. Vai indicar um outro nome, até, enfim, pode ser, alguns aí cogitam, especulam, poderia ser finalmente lá uma juíza negra, que aí, né, cobriria essa lacuna do ponto de vista da representação da sociedade brasileira dentro do Supremo e criaria um constrangimento adicional, né. Já há um constrangimento hoje. É bom lembrar que o Alcolumbre criou toda aquela dificuldade para a aprovação do nome do, André Mendonça, o terrivelmente evangélico indicado pelo Bolsonaro. Messias é um outro evangélico indicado ao Supremo. Será que não vai se começar a desconfiar que Alcolumbre tem algum tipo de restrição a ministros evangélicos no Supremo? É um tipo de questionamento que tem que ser feito a ele, porque sempre que é um nome desse tipo, ele vai lá e cria confusão, né. E qual é o custo político para ele desse tipo de questionamento, desse tipo de discussão? Acho que ele tem que levar isso em conta também. Então, na realidade, é um jogo de poder difícil, tem essa questão estrutural, né, que é o empoderamento do legislativo com o consequente empoderamento dos presidentes das duas casas,
mesmo com um sujeito débil como o Hugo Mota na presidência da Câmara, é essa composição direitista do Congresso muito forte, que dá um desalinhamento grande com o governo, isso somado ao problema estrutural que eu acabei de mencionar, torna tudo muito mais difícil, e é agora essas circunstâncias mais da conjuntura imediata, de uma série de temas que, dentro desse contexto, foram entrando na agenda, estremecendo a relação entre os poderes e produzindo esse tipo de jogo, em que alguns acham que são, na verdade, os que foram eleitos para governar o país, né? E o Hugo Mota e o Alcolumbre não foram, né? É bom saber quantos votos teve o Alcolumbre na última eleição lá no estado dele. É um estado com uma população bem pequenininha. Tudo bem, ele tem o respaldo dos seus pares, é verdade, está numa posição institucional, mas não pode se achar dono do país, né? Vai uma distância grande entre uma coisa e outra. Aliás, nós tivemos aí essa semana um jantar significativo, né? Dos dois pais maiores, os três pais do Centrão são Michel Temer, Eduardo Cunha e o Lira. O Lira e o Eduardo Cunha com o Derrite lá, almoçando, jantando e sugerindo coisas. Agora, o que eu vejo na estratégia do Lula é o seguinte: o Lula ele assumiu sabendo-se minoritário no Congresso, tendo já a lição do impeachment da Dilma. Então, eu acho que a primeira fase do governo dele foi de ceder, empurrar com a barriga, não dá nenhuma chance para nenhuma ação de impeachment. Quando entra no último ano, daí é o ano da campanha política. Você tem, de um lado, um Congresso extremamente desgastado com a opinião pública, bater no Congresso hoje rende voto para o presidente da República, entra numa fase em que o impeachment fica impossibilitado, então ele vai jogar todas as fichas dele usando o Congresso como alvo, digamos assim, para ele vai partir para o enfrentamento mesmo tendo todas essas limitações. Por isso que, quer dizer, a gente já discutiu isso aqui, eu acho que o bolsonarismo, a extrema-direita estão em péssimos lençóis, né? Não só em maus lençóis. Foi toda essa história, obviamente, teremos uma eleição, da forma como as forças políticas e o ponto de vista da população hoje está estruturado, vamos ter uma disputa acirrada no segundo turno, mas a situação deles é muito mais complexa. Eles não têm candidato, eles não têm um discurso. Essa história de que a segurança pública, sabe, o discurso, quer dizer, estamos aí, já passou o momento, e aí? Né? A Senado provavelmente vai refazer todo aquele PL antifacção, que era um absurdo, as críticas continuam, o Derrite voltou para casa, enfrenta agora em São Paulo um protesto dos policiais. É engraçado que esses governadores aí, heróis da segurança, tal, todos estão com problema, né? Com exceção do Caiado. Minas Gerais não tem dinheiro para combustível para a gasolina das viaturas. Em São Paulo, os caras estão em protesto, reclamando de problema de salário e das promessas não cumpridas. Esses aí são Derrite, Zema, Tarcísio, são os heróis aí. Essa ideia também que se criou de que a direita sabe lidar com o tema da segurança pública e a esquerda não sabe lidar. A única coisa que a direita tem é o bandido bom, o bandido morto, né? Fora isso, qual é a ideia, a inovação que esse cara quer? Nunca. Inteligência, como sempre, zero, né? Dispara antes de pensar, é o básico. Então, também queria saber onde é que vai prosperar esse discurso. É que fica essa coisa aí da mídia e tal, né? A eterna busca do anti-Lula, né? A eterna busca de um anti-Lula. Então, e que vai piorando a cada momento. Aliás, eu fiz um texto, modestamente aqui me citando, né, de uma forma cabotina, que trocaram os tucanos por um ornitorrinco, né? Essa é a evolução do anti-Lula, do apoio do anti-Lula. Tinha uns tucanos, agora tem um ornitorrinco. Cada vez a gente viu também o Aécio Neves ontem falando que o PSDB não vai apoiar nem o bolsonarismo, a extrema-direita, nem o Lula. E realmente senti que agora foi uma declaração decisiva sobre o que vem pela frente. Nossa, agora a eleição foi decidida, então. Tá decidido. O PSDB realmente é uma potência da política brasileira, em estágio de crescimento, inclusive. Pensei que eles iam apoiar o Ciro Gomes, embora o Ciro Gomes também esteja mais inclinado a concorrer ao governo do Ceará do que a presidência. Não, mas tem aquele da cadeirada também, da cadeirada lá, como é que ele chama? O Datena? O Datena.
Mas ele nem deve estar mais no PSDB, né? Já deve ter saído, se bobear. Descadeirou, viu? Deve ter saído. Também acho que não vai se candidatar mais, né? Depois do que aconteceu. É interessante uma tentativa dos jornais de ressuscitar o Pablo Marçal também, hein? Pois é, eu vi isso aí. Não, mas agora eu acho que é mais uma jogada de interesse pecuniário do que tudo, né? Essa história aí do Pablo Marçal, até porque ele não pode ser candidato, né? Bem, tivemos aí também o fim da COP, como era esperado, o documento que não avança. Primeiro porque também a ideia de que você ia incluir um documento uma menção mais explícita sobre o uso de combustíveis fósseis, também eu acho que já beirava um pouco uma ilusão exagerada. E segundo, que é sempre o problema, você traça o cenário, mas na hora H quem é que vai colocar o dinheiro, quem é que vai bancar, é o problema de sempre. Acho que repetiu o que tem acontecido, né? Foi um pouco mais difícil na reta final, muita desilusão, porque você achava que essa Copa no Brasil talvez pudesse trazer um avanço, mas também acho que também foi um desejo exagerado, embora você tenha alguns mecanismos agora um pouco mais claros, né? Mas, de qualquer forma, era o que se imaginava, não culto. Exatamente. Aliás, o pedido de desculpa do chanceler alemão foi interessante também. Agora, com todas as vulnerabilidades, com a dificuldade de chegar a consenso, a grande figura da COP aí foi o Lula, né? Não veio o presidente da China, não veio o Trump, né? Então se conseguiu aí, digamos, colocar o Brasil e a Amazônia no centro e conseguiram alguns avanços, né? Alguns avanços aí, essa ideia do fundo, de você passar a financiar, já tinha o Fundo Amazônia já, né? Mas dos países desenvolvidos passarem a financiar os países que preservam, né? Porque até agora todo modelo de financiamento aí do meio ambiente consistia em garantir os tais créditos de carbono para quem reduzisse o desmatamento, reduzisse. Agora, quem preserva o desmatamento, que são os governos nacionais, são os gastos com Forças Armadas, gastos com Marinha, com tudo aí, não eram ressarcidos, né? Então, agora você criou esse fundo, é um fundo ainda tímido no começo, mas quebra um paradigma importante aí, né? Quanto a essa dificuldade de sair alguma coisa mais efetiva da COP, era uma dificuldade prevista, né, por conta de coisas que a gente já falou aqui em programas anteriores. Você tem um problema muito grande de coordenação de todos esses interesses. Os interesses são divergentes, então, claro que no papel todo mundo é a favor de tentar mitigar as mudanças climáticas, mas na prática os países não têm muito pouco interesse em pagar o preço disso, né, em reduzir a produção de combustível fóssil, em reduzir inclusive o consumo, né, a utilização desses combustíveis, e aí você chega nesses impasses. É mais uma COP que na realidade rende muita coisa. Tem até quem já começa a questionar o quanto vale a pena realizar esses eventos. Eu ainda acho que vale a pena, é claro, você tem que ter momentos para esse tipo de discussão, mas não dá para ter expectativas muito altas de que vão sair soluções efetivas, concretas e implementáveis dessas situações, né, não vão sair. Além de tudo, né, o Nassif aí que acompanha mais a economia, essa transição ela é muito mais complexa do que a gente imagina, porque a gente, assim, por exemplo, a União Europeia decidiu que agora, até 2030, vão abandonar as sacolas plásticas. Olha que maravilha, maravilha, você vai no supermercado, vai usar sacola de papel, mas não é isso, né? Se a gente pensar na extensão do uso do petróleo, o que você vai fazer com a indústria farmacêutica, por exemplo, que usa em larga escala? Mesmo aquecimento de casa e todas essas coisas, não só o petróleo, mas carvão. O que acontece no mundo, na verdade, se a gente olha o histórico do uso de energia, as tecnologias e os produtos eles vão sendo empilhados, né? O petróleo foram 50 anos para o petróleo substituir o carvão, mas o carvão continua sendo usado. O petróleo é usado. Daqui quanto tempo você vai precisar para ter energia renovável, confiável, para a indústria e para o bem-estar cotidiano, né? Esse é um ponto. Outra coisa, o grande problema, eu acho, que na verdade embarra muita ação dos países, principalmente das maiores potências, é que
você ainda não tem um combustível capaz de substituir com a mesma eficiência do petróleo o uso da guerra. Não existe. Aí não tem a potência. Então você não vai ter os jatos, você não vai ter os mísseis, você não vai ter os navios da forma como você precisa usar nesse conceito que você tem da guerra ou do investimento em defesa. Esse é um ponto central, né? E aí não só para os Estados Unidos, mas principalmente para os Estados Unidos, mas também para a China, para a Rússia, para a Europa, né? Esse é um ponto central dessa história. É um paradoxo aí, né? A poluição vem dos países industrializados. O passivo ambiental vem dos países industrializados. Eles vão reduzir, por acaso, as suas emissões, daí eles querem que o sacrifício venha dos países que mais preservam o meio ambiente, que são os países tropicais, que têm também a sua exploração de petróleo, né? Então, é muita... Então, Nácio, além disso, eu tenho um problema que é o seguinte, que cada país tem um problema específico com a poluição de meio ambiente. A pauta do combustível fóssil não é uma pauta global. Ela precisa ser combatida por todo mundo, mas ela é um problema da Europa e dos Estados Unidos, basicamente, né? O Brasil, por exemplo, a Petrobras perfura e manda de volta gases, reinjeta na terra, né? Os problemas brasileiros são outros também. É o desmatamento, né? Principalmente para a agropecuária, mais do que o uso de combustível fóssil. Nós temos uma matriz energética super limpa, né? Nós estamos avançando na produção de energia renovável, inclusive temos um problema hoje do sistema para melhor uso dessa energia, mas são outros 500, é um problema que a gente resolveu internamente, não é o nosso problema central. Então, assim, você faz todo esse escarcéu por conta da ativação da margem equatorial como se fosse o primeiro problema central. Aí você está acabando com o Cerrado, você está acabando com o Pantanal e está acabando com a Amazônia, com o desmatamento, e a gente precisa entender melhor qual é o nosso problema para lidar com ele da melhor forma. O que a gente precisa fazer é preservar bioma, mais do que ficar nessa discussão sobre exploração de petróleo, que também é importante. Estou dizendo que não precisa reduzir. Precisa também, mas não é o ponto central, né, para nós, brasileiros. E não é o problema da China. A China tem um problema com carvão, é outra coisa na China, é outra coisa na Rússia, né, é outra coisa no Japão, são coisas, são desafios diferentes. Também isso dificulta a coordenação geral, porque cada país tem uma especificidade, né? Você pode ter planos gerais, ideias gerais, uma coordenação mundial para os investimentos eficientes em determinada coisa, mas cada país precisa ter uma política própria. Você não pode comprar a agenda do outro, entendeu? A agenda não é... Certas agendas não são as nossas são... Então, a gente precisa entender melhor qual é o problema e a contribuição brasileira para poder fazer de uma forma mais eficiente. Não fica essa discussão. Aí você vê um monte de ambientalista, ONG, é o combustível fóssil, mas é isso mesmo no Brasil? Este é o ponto para a gente? Agora, eu queria voltar a um ponto sobre o Bolsonaro. A gente viu a declaração, não sei se vocês viram a declaração do Trump, embora a embaixada depois tenha falado do Alexandre de Moraes, o encarregado de negócio, que é o sub, mas o Trump, assim, é uma pena, me pareceu realmente jogar o Bolsonaro aos tubarões. Eu vou te falar, Nassif e Couto, eu tenho um vizinho que logo que os Estados Unidos começaram a tomar as medidas contra o Brasil, ele pendurou uma bandeira do Brasil e dos Estados Unidos na varanda dele. E agora, repentinamente, não sei porquê, a bandeira dos Estados Unidos não está mais lá. Vou até perguntar para ele o que aconteceu, mas eu queria ouvi-los. Os comunistas tomaram conta dos Estados Unidos. É isso aí. Se a gente pega, cá para nós, se pegar o Trump aí, o Trump ele cometeu... A estratégia dele deu certo com a Europa, com o Japão, com a Argentina, que faz parte daquele modelo de negociação dele. Ele dá o blefe e espera que, com a onda criada, crie novos fatos sem precisar ir para as vias de fato. Então, por exemplo, ele chega para a Argentina e fala: se o Milei ganhar, nós colocaremos 25 bilhões de dólares na Argentina, que é fundamental para garantir a sobrevivência da Argentina. O Milei ganha entre 5 bilhões de dólares. Ele chega para o Japão e fala: se não tiver investimentos de tantos bilhões para a Europa, aqui nos Estados Unidos, vamos manter a tarifa, e todos concordam. Então, o blefe vai dando certo.
Daí, quando ele chega no Brasil, o blefe não pega. Ele vem, dá o blefe e não pega. E daí ele fica sem. O grande desafio do Itamaraty, o que foi? Achar uma saída honrosa para ele. Porque ele se estrepou, porque aumentou a inflação americana. Então, ele vem com aquela história que olhou nos olhos do Lula, se apaixonou. É uma bobagem sem tamanho aí, que o pessoal compra para dar uma saída honrosa para ele. Mas se a gente pega as negociações até agora, talvez evoluam, né? Mas as negociações até agora têm 2 fatores. Ele só liberou matéria-prima. Por quê? Quando você pega o suco de laranja brasileiro, movimenta uma baita rede de sucos de laranja industrializados nos Estados Unidos. Para cada dólar pago ao Brasil de suco de laranja, deve movimentar uns $10 lá da indústria. O café é a mesma coisa. Mas os produtos industrializados, que é onde a parte mais relevante das exportações brasileiras para os Estados Unidos, estão intocados. Nem café solúvel conseguiu isenção. Produtos industrializados, nada. E os Estados Unidos era um grande mercado para os produtos industrializados. Então, como que a gente percebe, digamos, a estratégia dele? Isenta, faz uma aproximação para livrar a cara, tira Bolsonaro, Bolsonaro já serviu de álibi, não interessa mais, livra os produtos primários, mas mantém para negociação aí os produtos industrializados. Daí entra a questão das big techs, aí entra a questão das plataformas e tudo, né? Mas o que chama atenção é que todo golpe dele não tem planejamento, não tem o segundo tempo. Ele dá a blefada, espera o resultado, não pensa em desdobramento. É impressionante como um país com a dimensão, com a história geopolítica dos Estados Unidos, ficou na mão de algo tão impulsivo assim, sem planejamento. Quando você pega os chineses aí, nas negociações deles, aí, eles estão pensando 5 lances adiante. O Trump não pensa no lance seguinte, a ponto de ter que inventar uma afinidade pessoal com o Lula aí para livrar a cara, né? É isso, não. Agora, só ressaltando, eu queria depois ouvir o Couto também, se ele tem algo a acrescentar, mas só sobre a Argentina, Nassif, aqui foi um blefe para os argentinos também, porque depois da eleição e dessa vitória, de certa forma, esse avanço, né, do partido do Milei, os bancos americanos disseram que os 20 bilhões talvez não dá para mandar isso tudo por enquanto. Então, realmente isso aí se trata de um estelionato eleitoral com apoio de um país estrangeiro. É que a Argentina também está nesse momento terrível, mas que a oposição não consegue se posicionar, mas é um caso realmente escabroso o que aconteceu, se passou na Argentina, que continua na mesma lama, né? Na mesma lama. É um escárnio, porque na realidade o que você tem é uma intervenção aberta, né, do governo Trump nas eleições da Argentina. Uma chantagem, né? Vocês estão precisando, se vocês querem receber essa grana, cedam a mim. Caso contrário, nada feito. É isso. Na verdade, foi o que ele tentou fazer também com o Brasil, por meio da aplicação das tarifas, né? É que no caso brasileiro acabou não dando tão certo quanto ele gostaria que tivesse dado, mas que na prática é a mesma coisa, isso é. Só que aqui era mais tirando do que dando, né? Então, tirando esse aspecto, a gente está vendo processos muito parecidos nos 2 países. Bem, Nassif Couto, é isso aí, né? Vamos esperar os próximos acontecimentos. Pessoal, vocês estão convidados para o dia 6 de dezembro, a partir das 14 horas, no Barularia, para o tradicional sarau de fim de ano do GGM. Opa! Dá o serviço completo aí, Qual o bom? endereço direito, Nassif? Dia 6. Rua Peninos 637, atrás da Unip, se eu não me engano, lá. Rua Peninos 637, a partir das 14 horas. Das 14 horas. E vai um povo bom de música lá, viu? Dentre o povo bem de música, Luiz Nassif, não é não? Vai tocar, Nassif? Perto do pessoal que está confirmando aí, eu vou mais ouvir, viu? É isso aí. Até a próxima. Até a Até a próxima. próxima, gente.